Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade, né, à matéria aí. Na aula passada eu havia passado o exercício para vocês, daí a gente resolveu o primeiro e o segundo, a primeira e a segunda questão. E agora a gente vai fazer a correção do exercício proposto, né, que eu passei para vocês. Então vamos lá, bem direto, né? Eu resolvi fazer essa aula gravada por conta que a gente precisa dar uma esticada aí na matéria. Tem muita coisa para a gente fazer, tá? Na aula de hoje. Então, fica focado aí na aula e vamos que vamos. Então, vamos lá. Primeira questão. Eu vou ter o seguinte, ó. Estabeleça em graus a medida dos seguintes arcos. Então, aqui é a base da trigonometria, tá? Então, tu precisa saber transformar graus. Vou recapitular aqui, ó. Graus em radianos, tá certo? Graus em radianos. Como é que eu faço isso? Para transformar graus em radianos, vai multiplicar por π e dividir por 180, tá certo? Então, se tu não sabe, anota isso daqui. Na maioria das vezes, ele vai te pedir para transformar graus em radianos, tá certo? Mas pode ser que ele peça o inverso, transformar de radiano em graus, tá certo? Radiano em grau. Como é que eu faço isso? Eu vou multiplicar por 180 e dividir por π. Então, basta decorar o primeiro, ó, o segundo fica mais fácil. Por quê? Porque o primeiro multiplica por π e divide por 180, tá certo? Agora, de radiano para graus, faz o inverso. Sobe 180 e baixa π. Beleza? Então, vamos lá? Primeira questão, letra A. Eu vou ter o quê? 5π sobre 4. Vamos transformar em graus. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por 180, ó. Vamos transformar a radiano em graus. Então, tá aqui, ó, 180 vezes π. Então, 180 vezes π não, sobre π. Pronto, tá aí, ó. Corta π com π, beleza? Corta 180 com 4. Então, vou ter o quê? 45. Olha o que foi que ficou. 5 vezes o quê? 45. Beleza? Então, vamos lá. 45 vezes 5. Então, vou ter o quê? Ó? 20 mais 2, 22. Então, resposta aqui, eu vou ter o quê? 225 graus. Ou seja, resposta da letra A, 225 graus. Beleza? Vou apagar aqui. Vamos para B de bola. Na B de bola, eu vou ter o seguinte. 7π. Deixa eu colocar aqui de outra cor aqui. Então, vai ficar assim, ó, 7π sobre 6. Vamos transformar em graus. O que eu faço? Mesma coisa, multiplica por 180 e divide por π. Beleza? Corta π com π. 180 com 6, eu vou ter aqui 1. 180 dividido por 6 dá quanto? Eu vou ter 30. Então, ficou o quê? Ó? 7 vezes 30, que é igual a quanto? 210 graus. Tá certo? Então, já foi a B. Agora, por último, a C. Na C, eu vou ter o seguinte. Na C, eu tenho a 11π. Deixa eu botar aqui. 11π sobre 6. 11π sobre 6, tá certo? Então, vamos lá. Multiplica por 180 e divide por π, tá certo? Então, vamos cortar aqui, ó. Sempre vai dar para cortar π com π. Corta 180 com 6, aqui dá 30. E aqui dá 1. Então, ficou exatamente assim, ó. 11 vezes 30. Aí faz assim, ó, para facilitar. 3 vezes 11, 33. E acrescenta o 0. Tá certo? Então, tá aí. Resolvemos o exercício de casa. Fechamos a letra A, B e C. Vamos dar continuidade à matéria. Então, vamos lá. Nessa questão, eu vou falar o conteúdo em cima da questão, tá certo? Para ficar mais prático. E com certeza vocês já devem ter visto essa matéria aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Quando um relógio de ponteiros marca exatamente 3 horas e 30 minutos, a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos. Pronto. Quando ele quer saber esse ângulo aqui das horas e dos minutos,
Então, tá aqui eu tenho um relógio, tá certo? E aí ó, ele vai marcar aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 3 horas. Então tem ó, o ponteiro das horas e 30 minutos. 30 minutos é aqui, ó, ponteiro dos minutos, tá certo? 3 horas e 30 minutos. Aí o que que ele quer saber? Ele quer saber esse ângulozinho aqui, ó, esse ângulozinho aqui alfa. Beleza? Então, como é que eu faço para saber quando ele está marcando 3 horas e 30 minutos? Turma, existe uma fórmula, é a aplicação de fórmula, tá certo? Então, é a aplicação da fórmula. Então, quando ele marcar 3 horas e 30 minutos, vocês vão aplicar na fórmula, bem direto, tá certo? Professor, qual é a fórmula? Essa daqui, vou apagar, vou deixar aqui o relógio, beleza. Então, vou colocar só embaixo aqui para vocês visualizarem. Então, para saber esse ângulozinho alfa, o alfa vai ser igual ao quê? Ó? Anota, 60 horas menos 11 minutos dividido por 2. Tudo isso daqui em módulo. Por quê? Porque vai ser sempre o ângulo positivo. Beleza? Então, tá aí a fórmula. Tem um Memorex aí para vocês, ó. Para vocês memorizarem. Como é que faz, ó? Só lembrar assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Então vai ficar assim, ó. Olha o Memorex. 60 homens menos 11 mulheres. Pronto. 60 homens menos 11 mulheres. Dividido por 2. Pronto. Já sabe o valor de quem? Do alfa. Então, só memorizar 60H menos 11M dividido por 2. Não tem o que fazer. Aplicou a fórmula, tá certo? Já vai dar certo. Então, vamos lá. O H, ele representa as horas. Então, vou colocar aqui. H, ele representa as horas. O M, ele representa minutos. Minutos. Tá certo? Então, vamos aplicar na fórmula. Vamos aplicar aqui na fórmula. Alfa é igual a 60 vezes H. O H vale quanto? 3 menos 11 vezes minutos. O minutos vale quanto? 30. 30 minutos dividido por 2. Então, o alfa fecha quanto? Ó? 60 vezes 3, eu vou ter 180, menos 330, dividido por 2. Lembrando que tudo está em módulo. Então, vai ficar assim, ó, 330 menos 180, vamos subtrair aqui, eu vou ter 5, então vai ficar o quê? 150 graus. Lembrando que vai ficar negativo, mas como ele está em módulo, fica positivo. Então, o alfa vale quanto? Metade de 150, fecha exatamente 75 graus. Beleza? Então, marca feliz aí. A resposta letra C. Show de bola? Se não entendeu, volta o vídeo. Tu vai conseguir entender com certeza, tá? Bem tranquilo. Aplicou na fórmula, já consegue resolver a questão, tá certo? Então, vamos seguindo. Vou agora para a sétima questão. Diz o seguinte. Percorrendo uma estrada de 20 metros de largura, um veículo inicia um retorno em um ponto A, utilizando a trajetória circular da figura, cujo raio mede 20 metros. Se nessa rotatória a velocidade máxima permitida é de 20 km por hora, o menor tempo necessário para que esse veículo percorra o arco AB vale quanto? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Olha que questão legal. Em cima dessa questão, eu vou revisar outra matériazinha que vocês já estudaram, tá certo? Então, vocês percebem que nessas minhas aulas iniciais, eu estou revisando tudo que o professor deu para vocês de fevereiro a março, né? No caso que caiu na prova de vocês da AP. Então, estou revisando tudo, pegando todos os conteúdos principais e daí vocês vão poder recapitular. Com certeza vai ser cobrado lá na G, tá certo? Eu gosto demais dessa questão porque ele envolve vários conceitos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender a questão. O cara vai iniciar aqui, ó, no ponto A, vai fazer a rotatória, ó, vai fazer essa rotatória aqui, ó, tá certo? Vem percorrendo a rotatória, até chegar ao ponto B e sair aqui, ó, percorrendo essa trajetóriazinha. Beleza. Então, vamos lá, vamos entender. Primeiro de tudo, como é que eu faço para descobrir esse ângulo aí que ele está pedindo? Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui, ó.
Se vocês observarem, ele vai percorrer esse ângulozinho aqui. Eu vou marcar em vermelho, ó. Esse ângulozinho alfa. Por quê, professor? Ó, observa. Ele vai sair do ponto A, vem percorrendo aqui, ó. Olha aqui. E vai para o ponto B. Ou seja, ele percorreu esse ângulozinho aqui alfa. Tá certo? Ok. Vou revisar umas coisinhas com vocês, ó. Vocês lembram lá dos conteúdos anteriores como é que eu calculo o comprimento do arco? Como é que eu faço isso? Ó? Olha para cá. Observe que aqui eu tenho um ângulo θ, pode chamar de alfa. Aqui eu tenho um raio. E esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui eu vou colocar em vermelho para ficar melhor. Esse pedacinho aqui eu chamo de L. Esse L é exatamente o comprimento do arco. O L é o comprimento do arco. O comprimento do arco. Professor, como é que eu faço para calcular o comprimento do arco? Então tem uma formulazinha. É o chamado LOR. Só decorar aí, ó, LOR. Coloca aí. Eu vou fazer um quadrozinho só das principais formas para vocês, ó. Então tá aí, ó. Vamos dar nomes aí. O que é esse LOR? O que é esse LOR? Vamos lá. O LOR, o L, eu já falei. O L, ele é o quê? Ele é o comprimento do arco. O θ é o quê? É o ângulo central. E o R é o quê? O raio. Beleza? Então, sendo assim, fica fácil agora interpretar a questão. Vamos lá, vamos voltar para ela. Primeiro de tudo, eu vou descobrir o ângulo, tá? O ângulo central. Então, vou fazer aqui a retinha e eu quero descobrir o ângulo central. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Eu sei o seguinte, ó. Eu sei o seguinte. Ele me deu na questão que o raio, ó, cujo raio é de 20. Pronto, aqui eu tenho um raio de 20. Beleza, 20 metros. E eu não sei o ângulo, faço a mínima ideia, mas dá para a gente encontrar. Vamos encontrar primeiro agora o ângulo. Olha que sacada essa questão. Observe que ele diz que a largura da trajetória da pista aqui, ó, vale quanto? 20 metros. Então, se eu ligar de A até B, ó, vale também quanto? 20. Se aqui é 20, aqui é 20, aqui é 20. Formei o quê? Um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Todos os lados iguais, ângulos iguais, tá certo? Lados iguais, ângulos iguais. Beleza. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, em azulzinho, vale quanto? Vale 60 graus. Espera ainda. Se uma volta completa vale 360, e eu já sei que esse pedacinho aqui vale 60, então diz para mim, ó, quanto é que vale o restante aqui, ó? Se um pedaço vale, esse pedaço aqui vale 60 e todinho vale 360, então só esse pedaçozinho vermelho vai valer quanto? 300. Beleza? Ou seja, vai ser o 360 menos aquele pedacinho, fica igual ao quê? 300 graus. Ok? Ah, professor, então quer dizer que o alfa aqui vale 300? Exatamente. Então já descobriu muita coisa aqui. Que é o principal que é descobrir esse ângulo. Já descobriu o alfa vale quanto? 300. Já ajudou demais aqui. Vou até destacar ele. O alfa aqui vale 300. Agora vamos voltar. Eu vou descobrir agora o valor da trajetória, ou seja, dessa trajetória aqui, ó, de A, que o carrinho vai percorrer, ó, de A até B, ó, que é exatamente o comprimento do arco. Vou até desenhar para vocês, ó. Aqui, ó, vou desenhar aqui ao lado aqui, esse arcozinho, ó, pra vocês entenderem melhor. Então vou ter exatamente assim, ó, pá. Aí aqui vai fazer uma trajetóriazinha, beleza, vai de A até B, certinho, ó. Esse ângulo aqui alfa, vou colocar em vermelho. Esse ângulo aqui alfa vale 300, certinho. O que eu quero encontrar? Quero encontrar a trajetória de A até B. Essa trajetória de A até B, nada mais, nada menos que o comprimento do arco. Como é que eu faço para encontrar o comprimento do arco? Só utilizar o LOR. Utiliza o LOR, vai encontrar o comprimento do arco. Então, vamos lá. O θ é o ângulo. O ângulo vale quanto? 300 graus.
Só que esse ângulo aqui, turma, eu não posso deixar em graus. Eu tenho que transformar ele em radiano. Presta atenção nesse detalhe. Graus, eu vou transformar de graus em radianos. Como é que eu faço? Transformar graus em radianos, eu vou multiplicar por π e dividir por 180. Tá certo? Multiplica por π e divide por 180. Então vai ficar assim, ó. Corta um zerinho com zerinho. Por 6, ó. Por 6 vai dar o quê? 5. Por 6 dá 3. Então vai ficar o quê, ó? 5π sobre 3. Beleza? Isso daqui é o valor de quem? Do θ. Então, θ vale isso tudo aqui. 5π sobre 3. Então, vamos substituir. L é igual a 5π sobre 3 vezes o raio. Opa, o raio me deu. O raio vale quanto? 20. Então, vezes 20. Deixa eu diminuir aqui. Vezes 20. Beleza? Só que ele me deu um dadozinho. Ele me deu que dado π igual a 3. Então, no lugar do π, eu vou substituir por 3. Ó. Ou seja, eu vou fazer o quê? Cortar o π com o 3. Para facilitar a minha vida. Ó. Então, vai ficar 5 vezes 20. Ficou o quê? 100 metros. Certinho? Acabou? Não. Então, vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Então, vai ficar o seguinte, ó. Eu já sei o valor do comprimento. O comprimento vale quanto? Vale 100. Ou seja, o carrinho aqui, ó. Olha aqui, vamos interpretar. O carrinho aqui saiu do ponto A até o ponto B. Ele percorreu exatamente o que? Essa trajetória aqui? 100 metros. Mas aí, ele quer saber o quê? Ó? O que ele quer saber, professor? Ele quer saber o menor tempo necessário. Ou seja, ele quer saber o tempo que ele gastou do ponto A, para sair do ponto A, até o ponto B. Ou seja, para fazer a trajetória. Lembrando que a trajetória é 100 metros. E a velocidade, ó, a velocidade de quanto? Ele fez essa trajetória de 50 ou de 20 km por hora. Percorreu um espaço de quanto? De 100 metros. Se quiser utilizar a física, pode utilizar, não tem nenhum problema. Mas para deixar legal, né, para fazer essa interdisciplinaridade, eu vou utilizar a física. Por quê? Vocês já estão acostumados demais com essa fórmula. Velocidade, o espaço sobre tempo. Tá certo? Então, fazendo aqui, ó, a velocidade ele me deu que vale quanto? A velocidade ele me deu que vale 20, né? 20 km por hora. Agora, presta atenção. Se aqui está em quilômetros, a unidade está em quilômetros, aqui também tem que estar em quilômetros. Então, vamos transformar, ó, de metro para quilômetro, volto 3 casinhas. Ó. Então, o espaço vai ser o quê? 1, 2, 3. Vou voltar 3 casinhas, vai ficar 0,1 quilômetro. Ou seja, 0,1 dividido por ΔT. Então, vai ficar exatamente assim. Eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar 20 vezes ΔT é igual a 0,1. Então, ΔT é igual a quanto? 0,1 dividido por 20. Turma, esse tempo aqui está em hora. Só que o tempo não é para estar em hora. O tempo ele quer saber em quê? Olha as unidades aqui, ó, em segundos. Tá certo? Então, descobriu o tempo em hora. É correto o tempo em hora? Não, não é correto. Ele quer saber o tempo em segundos. Como é que eu transformo hora para segundos? Hora para segundos. Uma hora equivale o quê? A 3.600 segundos. Tá certo? Então, vou multiplicar isso tudo aqui por 3.600. Olha o que é que vai ficar, ó. Corta um zero aqui com um zero aqui. Então, vai ficar 360 dividido por 20. Corta aqui, corta aqui. 36 por 2 ficou o quê? 18 segundos. 18 segundos é a resposta correta, tá certo? Então, tá aí. Resposta igual a 18 segundos. Ah, professor, mas não quero utilizar a física, não. Quero utilizar a matemática. Pronto. Vamos fazer agora uma regrinha de 3. Vou fazer outra maneira. Você vai escolher a melhor para você aí, ó. Então, vamos lá. Eu faço o quê, ó? Eu percorro 20 quilômetros. Vamos interpretar. Eu percorro 20 quilômetros em um tempo de 1 hora, tá certo? Só que eu vou percorrer o quê? 100 metros. Vou percorrer 100 metros. Em quanto tempo? Não sei. X. Primeiro de tudo, eu posso transformar de quilômetro para metro, ou metro para quilômetro, tanto faz.
Então, eu vou fazer aqui, ó, de quilômetro para metro. Fica o quê? 20 quilômetros é 20 mil metros. O que que eu faço? Eu vou cortar 2 zerinhos aqui, com 2 zerinhos aqui. Então, ficou aqui em cima 200. 200 vezes x, 200x. Mas, antes de fazer essa multiplicação, eu não sou nem besta, eu vou transformar hora em segundos. Horas em segundos vale quanto? 1 hora, 3.600 segundos. Então, vai ficar assim, ó. 200 vezes x dá 200x, igual a 3.600, tá certo? Tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, vai ser 3.600 dividido por 200. Corta aqui. 36 por 2 vai dar quanto? 18 segundos. Mesma coisa, tá certo? Mesma coisa. Então, você vai utilizar a maneira que você achar melhor. Então, resposta letra C de casa. Bem legal, né? Então, vamos seguindo. A 9ª questão, introdução do livro, tá certo? Diz o seguinte: determine a figura seguinte o valor de θ e L. Então, ele quer saber o valor de θ e o valor de L. O L está aqui e o θ está aqui, que é o ângulo. Beleza? Então, vamos fazer, ó. Essa questão aqui parece ser difícil, mas não é. Ela é bem mais fácil do que a outra questão. Olha aqui. Se você tiver tido dificuldade nessa questão, talvez você não tenha entendido direito a formulazinha do LOR, tá certo? Basta aplicar o LOR. Professor, quando é que eu aplico esse LOR mesmo? É assim, ó. Sempre quando tiver um ângulo, um raio e um comprimento do arco, eu vou aplicar o conjunto LOR, beleza? Então, vamos lá. Vamos entender essa figura aqui, ó. Se vocês verem, tem dois setores, um menor e um maior. O menor, eu tenho o quê? Um raio de 2,5 e um θ, ou melhor dizendo, um L de 5,25. Esse L aqui é o comprimento do arco, beleza? Vamos lá, eu tenho um setor maior de raio 6 e de comprimento igual a quanto? L, beleza? Um comprimento maior igual a L. Mas vamos lá. Vou colocar aqui, ó, o LOR de 1, do menor, o LOR do menor. Se vocês observarem aqui, ó, o que eles têm em comum? Eles têm em comum esse ângulozinho aqui, esse ângulo central, que é o θ. Então, posso dizer que o θ do ângulo maiorzão, do maior, ele é igual o θ do menor, beleza? Igual o θ do menor, mesma coisa, que o θ são iguais, então aqui já matei alguma coisinha, um conceitozinho básico. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou armar aqui, ó, eu vou considerar aqui, ó, vou puxar esse setorzinho menor, tá certo? Vou puxar esse setorzinho menor para vocês entenderem. Vou aplicar o LOR nele, ó. Então, o comprimento do arco 5,25 e o raio aqui 2,25. Vamos aplicar na fórmula? Vamos aplicar nessa fórmula aqui, ó. Vamos lá. Vou tirar aqui, ó. O L eu tenho que vale 5,25. O raio vale quanto? 2,5. E o θ eu quero descobrir. Pronto, simples assim. Vamos aplicar no LOR. L é θ vezes o raio. Quanto é que vale o L? Está aqui, 5,25. O θ que eu quero saber, vezes o raio, que vale quanto? 2,5. Então, θ é igual a quanto? Θ é igual a 5,25. Esse não está multiplicando, vai para lá dividindo. Dividir por 2,5. Se vocês fizerem aí, ó, 5,25 dividido por 2,5, vai dar exatamente o quê? 2,1. 2,1 o quê? Radiano. Tá certo? Então tá aí, ó. Pronto. Tá aí. Descobri o valor de θ. Agora eu vou descobrir o valor de L. Como é que eu faço? Então vamos lá. O valor de L vai dizer o seguinte, ó. Vou agora pegar o setor maior. Eu já sei que o θ vale 2,1. Vamos pegar o setor maior. Pegando o setor maior, vou até desenhar para ficar bem bacana aqui, ó. Então vai ficar exatamente assim, ó. Aqui o θ eu já sei. Olha que legal. O θ vale 2,5, 2,1. O L eu quero descobrir e o raio eu tenho, ó. O raio vale quanto? 6 centímetros.
Então, da fórmula eu vou ter o seguinte, ó, o L eu quero saber, o θ vale 2,1 e o raio vale quanto? 6 centímetros. Beleza? Agora é só aplicação de fórmula. Show de bola? Então, vamos fazer aí, ó. Vou colocar aqui. Então, ele quer saber o quê? O θ. Então, vou aplicar na fórmula. L é igual a θ vezes o raio, que é o log. Então, vai ficar assim, o θ vale quanto? 2,1. O raio vale quanto? 6. Então, L igual a quanto? 2 vezes 6, 12. 6 vezes 1, 6. Então, resposta está aí, 12,6 centímetros. Pronto, finalizamos aí a questão. O que ele pediu, está aqui a resposta. O θ vale quanto? O θ, 2,1. Está aqui, ó, 2,1. E o L vale quanto? 12,6. Beleza? Questão de prova, se não entendeu, volta de novo o vídeo. Com certeza vocês vão entender, tá certo? Parece ser complicado essa sétima e a nona, mas não é. Se você parar, entender, tentar fazer sozinho a questão, você vai conseguir desenvolvê-la, tá certo? Na próxima aula, a gente vai iniciar aqui trigonometria no triângulo retângulo, tá certo? Então, finalizamos aqui. Espero que você tenha gostado. Tchau, tchau e até a próxima aula.